Desta vez então é mais um vídeo gravado, não é ao vivo, não é direto, portanto vamos fazer um vídeo um bocadinho mais pequeno que aquele que temos feito, para ver se fica menos cansativo, e por isso só trouxe 5 livros, todos eles muito diferentes, mas têm uma particularidade que os une a todos. Isto porque tive, com as últimas leituras que eu tenho cerca de 10, 11 livros para falar sobre eles. E quando estava a separar para 2 vídeos, à volta de 5, 6 livros para cada vídeo, reparei que havia uma série deles que eu gostava menos que os outros. Então, este vídeo, e antes do final do ano, eu nem sempre trago boas notícias, portanto, desta vez trago os livros que eu gostei menos, dos últimos que li, obviamente, não do ano, não de sempre da minha vida, mas dos últimos que li, estes foram os que gostei menos, e estão todos juntos aqui neste lote. Palavra de Jesus. Uma rubrica de banda desenhada e cultura pop, conduzida pelo próprio. Antes de começar, então, agradeço que vocês deixem o gosto neste vídeo. Já sabem de seguir o nosso site em centralcomics.com, seguir as nossas redes sociais, o Twitter, o Instagram, o Facebook, e também o Discord, termos o nosso servidor de Discord. Façam também seguimento na nossa página do Google News e com isso estão a par de todas as novidades que temos para vos dar. Começamos então com um lançamento muito recente. É este noir burlesco da seita e da arte de autor. Portanto, é uma coedição, uma edição conjunta de duas editoras portuguesas, de um dos meus artistas favoritos, que é o Enrico Marini, e portanto estava muito curioso para ver este livro, até porque tem pouco texto e nestas alturas dá sempre para... Eu tenho sempre uma pilha muito grande para ler, e então é da maneira também que despacho, entre aspas, uma leitura, porque eu já sabia que ela ia ser rápida. Vou mostrar aqui algumas páginas do interior. Tem algumas partes completamente sem texto, como por exemplo estas 2 páginas seguidas aqui, e portanto, como podem ver, era muito fácil de ler, muito rapidamente se lê isto. Portanto, o Marini é um dos autores que eu já sigo há muito tempo. Eu conheci o seu trabalho com o Rapaces, foi há 20 anos, foi há quase 20 anos que isso aconteceu, e depois até descobri, só depois do Rapaces que eu descobri trabalhos anteriores dele, como o Gypsy e os dossiês do Olivier Varese, que nestes 2 livros tinham assim um aspecto assim muito asiático, fazia muito lembrar um artista conhecido que é o Katsuhiro Otomo, que fez o Akira, e ele tinha assim esse tipo, parecia quase uma fotocópia do Otomo. E depois fui seguindo o seu trabalho, como a Estrela de Deserto, que foi um lançamento em 2 livros, ou o Escorpião, que teve mais tomos, que é uma grande série também. Mas ele era sempre acompanhado por um argumentista, portanto tinha sempre um argumentista a trabalhar para ele só fazia parte dos desenhos. A partir de uma certa altura ele começou a trabalhar também a parte da escrita, e, na minha opinião, começou a decair a qualidade dos seus livros. Os exemplos são As Águias de Roma, ou então o Batman, o Príncipe Encantado das Trevas, e agora este Noir Burlesque. Isto são livros todos que saíram em português, aqueles que eu fui referindo aqui. Não sei se ele tem mais livros, por acaso, mas todos os livros que eu falei aqui foram já editados em Portugal. Como eu estava a dizer, os seus livros começaram a decair de qualidade, não a parte artística, mas a parte narrativa, nas suas histórias. Ele não é um argumentista, ele não sei porque é que deixou de trabalhar com argumentistas, se calhar só a sua própria arte já vende os livros. Os editores, se calhar, dizem que se calhar não perdeu vendas relativamente aos livros anteriores com a falta de um argumentista. A verdade é que as histórias e os livros foram caindo de qualidade, ou então ele não quer dividir o lucro dos livros, ou não sei muito bem qual é a situação, porque é que ele deixou de ter argumentistas. Mas isso nota-se bastante, e principalmente este aqui, neste noir burlesco, nota-se muito isso. Claro que a sua arte continua a ser muito bonita. Eu acho que ele não tem assim um estilo muito adequado para o noir. Ele tem a arte dele é demasiado bonita, muito redondinha, muito perfeitinha, e ele não é propriamente um artista para o noir, embora ele aqui não faça uma arte final muito definida. É tudo, parece feito a lápis, depois com pinceladas de aguarelas, o que torna um bocadinho a sua arte um bocadinho mais rude, e bom, lá está, adapta um bocadinho o estilo para o noir. Mas mesmo assim eu não acho que ele chegue, por exemplo, a grandes mestres do noir como o Sean Phillips, o Tim Sale
o Eduardo Risso, esses sim são artistas que nasceram para desenhar noir e aqui o Marini, grande artista, grandes desenhos, mas eu acho que não é bem o seu estilo. Relativamente então à parte menos boa é a parte mesmo da história. Para já começar pelo título noir burlesco, que é isso? Que não diz nada. Noir e burlesco são duas palavras que parecem completamente isoladas, não diz nada do livro. O noir é um subgénero de policial, de histórias policiais, que teve o seu auge nos anos 40, principalmente nos Estados Unidos, embora a origem venha de outras paragens, venha da Europa. E o burlesco pode ser algo como livros, teatro, música, algo que faça uma caricatura, uma crítica a algo com comédia. Neste caso específico, é um espetáculo de variedades que pode misturar striptease, dança erótica com alguma comédia. Isso é que é o burlesco. Portanto, noir e burlesco não diz nada, tá? No ar burlesco não diz nada. Aliás, porque de burlesco isto quase não tem nada. Tem 5 páginas, onde nós temos a nossa protagonista, uma das protagonistas, a nossa menina aqui, que é uma dançarina de burlesco e tem 5 páginas onde ela está a fazer um espetáculo. Pronto, e basicamente é isso. Relativamente ao argumento propriamente dito, há um clichê atrás de clichê. Temos o nosso homem que é trabalha para um criminoso, um chefão do crime, um chefe do crime, que faz os seus roubos, os seus assaltos, mas que quer sair desse mundo. Obviamente o chefe não quer, depois ele acaba por se envolver com a mulher do chefe, que é esta aqui, a Clarice, como eu já falei, a bailarina. Ele depois tenta fugir dos capangas do chefe, e depois temos um polícia, um agente da polícia também de ar sinistro, tentar descobrir e arranjar maneira, arranjar provas de conseguir prender esse tal chefe do crime. Portanto, tudo muito estereotipado, muito aborrecido. É óbvio que aqui tem pouco texto, portanto não aborrece tanto quanto isso, porque tem pouco texto, aquilo vamos lendo rapidamente, vamos passando as páginas rapidamente, mas é tudo muito, muito visto, muito lugar comum. São 100 páginas, diálogos fracos, história muito banal, arte muito bonita, mas é só isso, é muito oco. E é apenas um desperdício de um artista como o Marini estar a ser gasto o seu talento em livros de baixa qualidade a nível narrativo. Continuando na arte de autor, mas agora só, sem aceita, portanto temos aqui um conto de Natal, que é um livro apropriado para esta época em que vivemos, uma história de fantasmas. Isto é baseado obviamente no clássico do Charles Dickens, é mais uma versão. Estamos fartos de ver versões e, portanto, esta é mais uma e não é assim tão diferente quanto isso. Temos uma reviravolta que é uma mulher, em vez de ser um homem velho, temos uma mulher moderna para a altura, uma mulher de negócios bastante moderna, mas que continua a ser obviamente arrogante, muito fria, calculista, não pensa muito nos outros, e nesse ponto de vista acaba por ser interessante essa reviravolta, até porque vivemos uma época em que a igualdade da raça, da etnia, da orientação sexual está no prato de cada dia, está mesmo em cima da mesa, portanto é um tópico muito falado atualmente e, portanto, não podia ser mais modernizada esta versão. No entanto, é também uma leitura muito rápida, é tudo muito superficial, pouco desenvolvimento de personagens, lê-se aquilo muito rapidamente. E eu acho que para quem não conhece a história original, isto acaba por ser até uma leitura um bocado estranha e algo confusa, talvez. Isto é feito mesmo para quem já conhece a versão original e quer ver um ponto de vista feminino e moderno. Ou seja, isto é quase como um chili onde não pusemos piripiri nem pusemos sal. Ou um bocadinho de sal, mas a gente esqueceu-se de pôr o piripiri no chili. Portanto, é um bocadinho isso. É tudo muito superficial, uma personagem pouco desenvolvida, percebe-se quais são as intenções dela. No final também é ligeiramente diferente à versão do Charles Dickens. Além disso, antes que... Eu não quero fazer spoilers, mas por favor, se vão ler este livro ainda, não leiam o prefácio antes de ler a história, porque é um spoiler incrível. Tem aqui um prefácio, portanto não façam isso. Eu li e o último parágrafo faz spoiler do fim do livro. Portanto,
Para quem for ler vai talvez se surpreender porque o fim não é exatamente igual como ao clássico. Ela obviamente há ali umas mudanças no seu status quo da mulher, neste caso a protagonista, mas é ligeiramente diferente e isso também torna o livro um bocadinho mais interessante. No entanto, continuo achar um bocadinho o livro um bocadinho mais do mesmo, só que um bocadinho diferente e sim um bocadinho aguado. Falta referir a arte, que eu não estava aí, já ia acabar aqui a análise sem falar da arte. A arte é uma arte bonita, com exceção de umas partes em que eles fazem muito, por exemplo, nos efeitos especiais que estão aqui, por exemplo, de uns fantasmas, ou então as cenas do exterior, onde aparece tudo muito esborratado, aparecem os flocos de neve aqui, está sempre a nevar ali naquela terra e está sempre a nevar. Por acaso no estalho, está aqui em centros que não estão a nevar, mas tem muita neve e os flocos de neve estão assim meio desfocados e eu não gosto muito. Gosto mais quando são imagens do interior, como neste caso aqui, imagens do interior, onde as cores são mais planas, do que propriamente estas aqui que são meias esborratadas, menos focadas e perde-se um bocadinho. E eu acho que se perde um bocadinho a arte, mas não deixa de ser bonita, com cores muito interessantes. E para falar em desenhos interessantes, tenho que falar aqui do Elettra. Este Elettra, o Preto, Branco e Sangue, que saiu pela Gifloy, mais um da coleção Preto, Branco e Sangue. Para quem não conhece esta coleção, são contos curtos, são histórias curtas de 8 páginas, salvo erro, sempre com autores diferentes, duplas de autores, ou então autores a solo, em que fazem o desenho e a arte. E são histórias que pode-se ler perfeitamente sem estar ciente da cronologia da Marvel. E aqui, obviamente, o ponto alto deste livro também é a arte. Cada história traz um estilo completamente diferente do que vem a seguir. Como podem ver, este aqui muito mais realista. Depois temos aqui um menos realista, com mais ação. Depois temos aqui autores japoneses também, com um estilo completamente marado, como por exemplo estas duas páginas aqui que podem ver. E portanto acho que há um bocadinho para todos os gostos, mas é quase tudo muito bem desenhado. Não percebo muito bem o uso do sangue aqui. Isto devia ser 3 cores, o preto, o branco e o sangue. A cor do sangue é o vermelho, mas devia ser usado só no sangue. Portanto, é por isso que aparece sangue, são dizer preto, branco e vermelho. Bem não, o vermelho é usado indiscriminadamente em cenários, em roupas, em cabelos, em cores planas, em gradientes, como podem ver aqui, é um abuso da cor vermelha a torto e a direita, é quase mesmo para... se calhar a Marvel tem medo que uma história preto e branco venda menos e então diz aos coloristas e aos desenhadores, ao dos artistas, para preencherem com muito vermelho para dar outra tonalidade ao livro e talvez ser mais vendável, mas isso de jeito cenas de ação, cenas dos fundos com os vermelhos, onomatopeias a vermelho, que é uma coisa horrível. Não sei se encontro aqui alguma, mas elas existem, elas estão para cá. E não devia ser isso. Devia ser usado exatamente só para o sangue. Pronto. E sangue é uma coisa que não falta neste livro. Eles estão sempre à porrada. As histórias são todas relativamente fracas. E houve 2 que saltei. Eu nem consegui ler 2 histórias. Eu comecei a ler uma e 2 páginas e pumba, passa para a próxima, porque eu não conseguia concentrar, não conseguia ler aquilo tão aborrecido que era. Aconteceu-me com 2 histórias aqui neste livro. Também já me tem acontecido nos livros anteriores. Acabo depois por reler, mas eu nem vou reler. Vai já para a prateleira. Não vou tentar ler aquelas 2 histórias. Tenho tanta coisa para ler que não vale a pena estar aqui a ler algo que não gosto. E, portanto, como eu estava a dizer, portanto, o sangue, a porrada é muita. Basicamente a porrada é isto e há muito sangue. Mas há muito sangue por todo lado. Havia muitas manchas vermelhas para serem colocadas. A única coisa que eu poderia até dar desculpa de colocar em vermelho é o fato da Elettra, que é vermelha, não é? O fato é da cor vermelha, como por exemplo o Deadpool também era, ou o Carnificina também era. Pronto. Porquê? Porque eles representam também um bocadinho o sangue que podia representar o sangue que eles fazem derramar. E portanto o fato podia ser vermelho, o sangue vermelho e depois o resto tudo a preto e branco. Isso é que deveria ser. Mas não aconteceu. Cá está uma
onomatopeia vermelha, aqui deste lado. E é um abuso, e é pena porque não é isso que se pede, não era isso que se devia pedir destes livros, pelo menos. É uma pena que a Marvel tem um universo tão grande de livros, saem tantos livros por mês, e a Gifloy apenas lança em Portugal esta coleção que para mim é bastante fraca. Aliás, é a série mais fraca da Gifloy, juntamente com o do Wicked and Divine, Plus Divine, que já foi cancelado. Mas esta para mim é... Outra que não já foi cancelada, para mim então esta é a coleção mais fraca da Gifloy. Passando agora para o mangá, este Crueler Than Dead é um lançamento finalmente em japonês da Gradiva de Tsukasa Saimura e Kozo Takahashi, e é um lançamento que estava com alguma curiosidade. Depois já tinham lançado alguns mangás ao OML, portanto mangás não japoneses, de autores franceses e espanhóis, e este é o seu primeiro de autores verdadeiramente japoneses. E eu já tinha feito uma antevisão deste livro num dos meus vídeos anteriores, daquelas de novidades e notícias, etc. Mostrei algumas vinhetas e estava com algum receio, com alguma dúvida / receio sobre a arte deste livro. E infelizmente os meus medos acabaram por se concretizar, porque é uma arte que, se folhearmos assim, parece muito interessante, porque tem realmente muita ação, muito terror, muito gore, mas vamos a ver um bocadinho mais detalhadamente, e quando estamos a ler percebemos isso. O autor tem muitas dificuldades com a anatomia humana, tem muitas dificuldades com as perspectivas. Até marquei aqui uma perspectiva, porque esta é fácil de ver e para mostrar aqui no vídeo, porque é de página inteira, e podem ver aqui, por exemplo, temos aqui uma série de infectados ou de zombies nas camas. Estamos a ver uma perspectiva muito para ali, a parede está a ir muito para este lado, mas depois os homens, as pessoas, os zombies, estão a cair, porque este aqui não devia estar cá, devia estar cá em cima, a cabeça deste devia estar aqui, e este devia estar aqui. Mas para poder caber na página, eles devem estar no meio, quase a meio da cama, para poderem ficar nesta posição. Portanto, mas isso é só um exemplo, há muitos exemplos do género. Eu, até nesse vídeo, se não viram, podem procurar. Nesse vídeo também, só nos samples, só nas imagens de amostra, e eu expliquei uma perspectiva incorreta também, enquanto ela está a conduzir um jeep e vê-se os zombies atrás dela, e vê-se que os tamanhos dos zombies que estão atrás são maiores do que ela que vai à frente no carro, por exemplo. Pronto, são vários exemplos que se nota isso, e é relativamente pena isso acontecer, até porque ele, em alguns grandes planos, são muito bons. As imagens de terror, de gore, são brutalíssimas, como por exemplo esta aqui, brutalíssimas mesmo. E depois tem esses defeitos que parecem quase de fanzine, quase de amador. A história também é realmente fracota, pronto, para não dizer outra coisa. Basicamente é uma história que já foi vista várias vezes deste tipo de livros, de filmes, de séries de terror de zombies. Portanto, aqui temos logo uma coisa muito parecida com o Walking Dead, que é uma jovem acorda num hospital e não sabe que está a decorrer uma pandemia zombie. Portanto, exatamente como o Rick do Walking Dead. Só que neste caso, ela tem uma vacina, ou seja, ela já foi infectada, já se foi zombie, e deram-lhe uma vacina experimental e ela reverteu para o seu estado normal. Então ela depois acaba-se por juntar com uma criança, com um menino, e vai ter que ir para o Tokyo Dome, onde existem os últimos humanos não infectados, de forma a ver se conseguem descobrir então como é que é, para reproduzir essa tal vacina e fazer a cura dos infectados, dos zombies. Portanto, basicamente é isso. A primeira parte é ela a tentar chegar, ela saber desta situação e a tentar chegar ao Tokyo Dome. O livro é a primeira parte de 2, portanto eu não sei muito bem o que é que vai acontecer na segunda, mas aqui as personagens são também subdesenvolvidas, tanto uma como outra, tanto a nossa protagonista e o menino que a acompanha. Não se sabe muito bem do passado, é difícil empatizar com elas porque não sabemos quase nada, basicamente é só ação. O livro tem um ritmo alucinante mesmo,
e acaba por não desenvolver personagens que para mim é um dos fatores importantes e é uma daquelas coisas que nos faz marcar, é nós ligarmos às personagens e isso não acontece aqui também. E portanto acaba por ser um bocadinho uma leitura de ok, despacha e vai-se a ver e nada. E acaba por ser uma desilusão para o primeiro álbum de mangá verdadeiro, mangá japonês da Gradiva, acaba para mim por ser uma desilusão. Os únicos pontos positivos, ou os maiores pontos positivos, é de facto o formato, que é um formato muito maior que os formatos típicos do mangá da Devir, por exemplo, temos um formato bastante maior. O papel é um papel amarelado, que eu até nem gosto muito a maior parte das vezes, mas eu acho que neste tipo, nos livros de terror, fica melhor este papel mais amarelado do que o branco, fica bem mais interessante, e depois tem uma boa abertura, dá para ler bem sem estragar o livro, ao contrário também dos livros da Devir. Um livro com boa abertura e muito fácil de poder manusear. Por último, trago aqui um livro que não é bem uma análise, porque eu trabalhei nele e como eu costumo dizer, aliás, como já tenho dito isso em vários vídeos, não faço análise a livros que trabalho, acho que não é justo, mas queria dar. Eu aqui não fiz a legendagem, só fiz a paginação, portanto não o li. Já vinha legendado da parte da Escorpião Azul a este Cyber Freak do Miguel Ángel Martín. E ele já vinha com as legendas colocadas no sítio e eu só tive que o paginar, pegar nas imagens, portanto não deu para ler, não percebi muito bem de que é que se tratava e portanto vou falar um bocadinho aqui, mas já sabem que é condicionado porque eu trabalhei no livro, atenção. No centro da história temos Ricky, que é este jovem aqui, é um jovem que perdeu as pernas num acidente de viação e que depois conseguiu arranjar uma prótese de 4 pernas, quase um polvinho, mini polvo de 4 pernas, autómatas ou automáticas que ele pode colocar e tirar à vontade e que o ajudam então a mover-se. Ele trabalha numa estação de serviço, vão passar lá os amigos, tem amigos e conhecidos, etc. E basicamente é uma história muito típica do Martin, que é uma história passada no futuro, mas é um retrofuturístico, é o estilo que ele costuma colocar nas suas bandas desenhadas e roda toda à volta de juventude, sexo, drogas, música. Tem aqui, obviamente, crítica à futilidade da juventude e ao futuro para que nos aproximamos. No entanto, eu até gosto bastante dos livros do Miguel Ángel Martín. No entanto, eu tenho para dizer que este livro estava a gostar do livro, estava a gostar da história e depois chega ao último capítulo e não percebi a porra do final do livro. Tem um capítulo quase mudo, ou não sei se é mesmo mudo o último capítulo, por acaso, eu penso que é mesmo mudo. Vou mostrar só algumas páginas para não fazer spoilers. Temos um último capítulo onde eu não percebi porque é que ele quis dizer com aquilo, o que é que aconteceu, sequer. Nem consigo estar aqui com algumas teorias para tal. Às vezes não percebo muito bem qual é a intenção de um autor, mas eu faço a minha própria interpretação. Neste caso eu nem consegui fazer interpretação nenhuma. Confesso que estive para fazer batota, não é batota, porque eu ia dizer-vos a vocês. E tive quase para falar com os editores da Escorpião Azul, perguntar o que é que acharam do final e o que é que poderá significar este último capítulo. Mas acaba por não fazer. E imagino que eles vão ver este vídeo e depois vão acabar por entrar em contato comigo, se calhar para me explicar. Não sei, se calhar sou um burro do caraças, mas não entendi. E foi pena porque eu estava a gostar. Porque eu gosto muito das coisas que ele faz. Ele tem aqui estes desenhos um bocadinho estranhos. É um desenho que ao princípio estranha-se, no meio estranha-se, mas no final até acaba por se entranhar. Tem assim um ar assim muito infantiloide, mas acaba por se adaptar tão bem ao estilo das histórias dele, que ele usa aqui um imaginário politicamente não correto. Tem sexo explícito, por exemplo, tem violência e acaba por dar a volta, parece tão diferente daquilo que ele quer dar, o estilo de desenho parece tão diferente que acaba por dar a volta 360 graus e acaba por se encaixar exatamente naquilo que ele quer. Portanto, é uma coisa bastante interessante do trabalho do Miguel Ángel. Mas pronto, o final desiludiu um bocadinho, não sei, fica a vosso critério. Se alguém perceber o final, por favor, deixem aí nos comentários, que eu quero perceber muito bem
gostava de perceber bem aquilo que o autor quis dizer e quis explicar ou mostrar neste último capítulo. Não é o melhor livro para mim do Miguel Ángel Martín, é um livro interessante até o final eu não perceber. E pronto, olha, foram estes 5 livros e eu nos próximos prometo que vou ser mais meiguinho, prometo que vou dizer melhores coisas, porque eu já sei quais são os livros que vou falar no próximo vídeo. Estejam atentos aqui no nosso canal, já sabem, ligam o sininho para poderem seguir sempre com as subscrições. Sempre que há um vídeo novo, vocês acabam por ter uma notificação que há esse vídeo, com o sininho ativado. E, portanto, tenham boas leituras, um excelente ano novo e até à próxima. Está tudo dito.